Convocação a gente costuma fazer quando há uma recusa da pessoa convidada a comparecer na CPI. Como se fosse uma intimação. Venha, afinal de contas, você está se indispondo a vir dialogar com os membros dessa CPI. Não se trata disso, tendo em vista que essas pessoas ainda nem sequer foram convidadas para que possam vir prestar esclarecimentos. Quais sejam? Senhor José Rainha, líder da FNL, e senhor João Pedro Stedley, que é o líder do MST. Eu tenho certeza que ambos os líderes dos movimentos têm muito a dizer, inclusive têm muitas condições de estarem presentes nessa comissão para argumentarem em defesa dos movimentos dos quais eles fazem parte. Aliás, eles fazem isso, inclusive, na imprensa. Eu pude ver duas, três entrevistas do João Pedro Stedley, por exemplo, nas últimas semanas, que eu julgo excelente. Eu tenho certeza que ele tem muita condição política, argumentativa, de vir aqui dialogar com todos os deputados, sejam eles defensores ou contrários ao MST. Assim como também o líder José Rainha, tendo em vista também a sua experiência, sua capacidade e a sua condição de debater. Nenhum dos dois tem o perfil de fugir da raia, fugir da luta ou se intimidar com nenhum perfil de nenhum parlamentar, com ninguém. Afinal de contas, há décadas constroem um movimento social pela luta, pela reforma agrária. Então, não vejo motivo para que, desde já, a CPI tenha essa postura de fazer uma convocação e não um convite anteriormente, tendo em vista que esse mesmo procedimento, inclusive, está sendo adotado para outras lideranças, sejam elas membros do governo ou sejam elas também lideranças de movimentos sociais. Aliás, todas as pessoas que vieram aqui como testemunhas para a nossa CPI até então tiveram o mesmo caráter de convite. E eu tenho certeza que todos os deputados se sentiram plenamente satisfeitos com a possibilidade de fazer esse debate. O que também nós não queremos, presidente, porque meu tempo está se encerrando, é que todos esses processos sejam judicializados, porque é possível. Todas as pessoas, quando elas são convocadas de antemão para uma CPI, elas podem, inclusive, recorrer a habeas corpus, elas podem, inclusive, ter o direito de permanecer em silêncio. Acho que não é isso que a gente quer. A gente quer que tenha um bom debate, um debate frutífero. E eu acredito que um instrumento do convite, assim como se deu com os demais e como vai se dar com outros membros, seria o melhor. Essa postura intransigente ou indisposta ao diálogo não auxilia nos trabalhos que mesmo vossas excelências querem ter com essa CPI. Tenho certeza, deputado Kim e os demais, que vocês querem vir aqui conversar com essas pessoas. Através de convocação, corre um risco grande, ou delas não virem, porque podem conseguir um habeas corpus, ou mesmo delas manterem o direito de não conversarem, de não apresentarem as suas posições, o que seria pior para o andamento dessa CPI do trabalho de todo mundo. Deputada Sâmia, como autor, né, de um requerimento de convocação do Stedley e também do Rainha, quero colocar o seguinte: é claro que eles têm o direito de ingressar na justiça caso sejam convocados e garantir o direito de permanecer calados, ou mesmo garantir o direito de não sequer comparecer a esta comissão depois do precedente do Supremo Tribunal Federal em relação à condição coercitiva. Agora, caso nós aprovemos o convite, eles já vão ter esse direito garantido sem sequer precisar ingressar na justiça, né? Eles vão poder ou não comparecer, ou comparecer e mentir, ou comparecer e permanecer calados. Então, essas hipóteses que já são colocadas de start num convite podem acontecer com a convocação, com eles ingressando na justiça, caso eles não entendam que a condição deles deve ser a de testemunha juramentada a ser convocada por esta CPI. Então, ao contrário do que Vossa Excelência colocou, nós estivemos, sim, muito abertos para o diálogo, transformamos muitas das convocações que foram pedidas pela base do governo em convite, retiramos, inclusive, alguns dos requerimentos, inclusive o requerimento que convocava o ministro-chefe da Casa Civil, o ministro Rui Costa, também em diálogo com a base do governo, mas fazendo o acordo para que esses dois requerimentos sejam convocação, mas que o governo tenha o direito de debatê-los individualmente sem que eles sejam votados em bloco. Este é o acordo que foi proposto e que foi, até onde eu tive notícia aqui, aceito pela base do governo, né?
como uma contraproposta? Porque há a possibilidade de ser feito um convite com um compromisso dos convidados de estabelecer uma data, é até melhor para todo mundo se organiza, sabe exatamente quando vai lidar com isso. Que geralmente é o que a gente adota nas comissões, inclusive quando o senhor foi presidente da Comissão de Educação, costumava adotar também esse método, ou dos demais fóruns e instrumentos aqui dessa casa. Faz um convite, o convidado se compromete com uma data, combina o procedimento, etc., para poder estar aqui presente, para evitar, inclusive, que se pule uma etapa. Porque se você já vai direto para a convocação, você pula uma etapa seguinte de pressão sobre o próprio convidado. Vocês vão acabar abrindo mão de um instrumento que seria o direito de vocês. Acho que isso é uma possibilidade, inclusive, para a gente trabalhar nessa comissão e nas demais. Obrigado, deputada Sâmia. Nós vamos... Agradeço, deputada Sâmia, mas... Então, presidente, só para avisar que nós vamos manter a nossa obstrução desses itens. É fundamental que a gente escute o senhor José Rainha aqui na condição de convocado. Mais uma vez, bom, foi dito sobre a minha atuação na presidência da Comissão de Educação e, de fato, a praxe das comissões permanentes é convidar e, caso o ministro não compareça, convocar. Agora, uma comissão permanente é muito diferente de uma comissão parlamentar de inquérito, que tem a função básica de investigar, que tem pela sua própria natureza o poder de fazer convocações, inclusive de cidadãos comuns, coisa que as comissões permanentes não têm o poder de fazer. Então, a gente está numa situação muito diferente, é uma comissão parlamentar de inquérito, como nós fizemos na legislatura passada na comissão parlamentar de inquérito que investigou as irregularidades do BNDES, que nós indiciamos ao final, né, aqueles que se beneficiaram dos desvios do banco, os ministros de Estado também diretamente responsáveis por essa política. Da mesma maneira, nós fazemos agora a convocação, né, do senhor José Rainha, para que ele esclareça a atuação dele, especialmente no meu estado, o estado de São Paulo, em que você tem denúncias contra o movimento do senhor José Rainha de extorsão, né, denúncias em que ele ou membros do seu movimento teriam exigido, né, vantagens indevidas, ameaçando a colheita de fazendas ou de atividades de terras com atividade produtiva, e também esclarecer, né, a conduta dos 02 e 03 aí do movimento, tanto Luciano de Lima como Cláudio Ribeiro Passos, que, segundo consta, segundo afirma a Polícia Civil do Estado de São Paulo, foram escalados para receber dinheiro fruto de extorsão. Então, é fundamental que esta comissão parlamentar de inquérito escute o senhor José Rainha. Mais uma vez, reforço, transformar em convite só caberia caso ele não queira comparecer, ou caso ele queira mentir, caso ele queira permanecer em silêncio, e são todas essas hipóteses que o convite lhe garante, ou que, se ele ingressar na justiça e pedir para mudar o seu status de testemunha juramentada para investigado, ele vai ter todas essas prerrogativas se ele considerar que é investigado por essa CPI e assim o pedir no Poder Judiciário. Caso contrário, essa comissão tem todos os poderes e o dever, inclusive, de convocar e de exigir que ele fale a verdade no seu depoimento a esta comissão parlamentar de inquérito. Pessoal, esse daqui é o meu canal de cortes, tem muito conteúdo aqui que você não encontra no canal principal, então eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu joinha e clica no sininho também para você sempre receber as notificações. Pessoal, eu preciso falar com vocês sobre esta revista aqui. Esta revista chama-se Revista Valete, é a revista do Movimento Brasil Livre, que ó, tá linda, e não só linda, com muita qualidade, mas também com muito conteúdo. Vou só dar aqui ó, uma folhadinha para vocês darem uma olhada na qualidade, na densidade dos textos, na qualidade das imagens. É uma revista absolutamente profissional, e para você assinar, ter acesso a ela, é só você clicar no link que eu vou deixar aí na descrição para você receber a Valete bonitinha aí na sua casa, com artigos de gente muito inteligente para te atualizar e te deixar, né, no limite do conhecimento de várias áreas envolvendo filosofia, história, geopolítica, política, economia. Assinem a revista Valete, que ela tá muito boa, e toda semana, todo mês a gente tem depoimento de leitores muito felizes com a Valete.